Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Lari. Oi, Pro. Oi, minha querida, você me perdoa? Eu vou ver se hoje eu consigo, se eu consigo baixar isso assim que terminar a aula, porque, gente, depois eu não acho nada. Tudo bem, não tem problema não. Eu só achei uma, tá lá no Class, tá? Tá bom, eu vi hoje lá de manhã. Viu? Uhum. No Class. Mas, minha filha, eu sou professora, eu vou falar, viu? Fica tranquila. Deixa eu conectar aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá? Uhum. Ok. Muito bem. Então, hoje o nosso assunto é produto iônico da água, ou equilíbrio iônico da água. Tá? Olha só, nós temos aqui a água reagindo com ela mesma. Nós vimos, em algumas semanas atrás, nós falamos sobre teorias de ácido. Nós vimos a teoria de Bronsted-Lowry e vimos a teoria... Olha, aqui, nessa equação, nós temos a água reagindo com a água, formando o íon hidrônio, mais OH-. Olha, nós podemos perceber aqui, ó, que a água, aqui nós temos H2O, se transformou em H3O+. O que aconteceu aqui? Houve perda de próton, ou seja, houve perda de H+, ou ganho de H+? Ganho. Ganho. H+. Se nós analisarmos a outra molécula de água, olha só, o que aconteceu aqui? Essa água, ela perdeu próton ou ela ganhou próton? Perdeu. Ela perdeu. Então, olha só, a água, ela é antiprótica, ela tanto pode doar próton quanto receber próton. Okay? Então, a gente pode classificá-la como um ácido base de Bronsted-Lowry. Okay? Peraí, gente, só um minuto, que tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Estão me escutando bem? Sim. Então, olha só. Então, a água é um ácido de base de Bronsted-Lowry, ok? Porém, olha só, a água é uma substância molecular, ela faz ligação covalente. Então, o que vai acontecer? Ela vai sofrer ionização? Vai. Né? Nós vimos aqui, ó, ela se transforma em H3O+, mais OH-. Ou, simplificando, a ionização da H+, e OH-. Mas essa ionização, gente, ela é tão fraca, que a gente não pode considerar a água como sendo um eletrólito. Aquele que produz corrente elétrica. Nós não podemos considerar a água como sendo um eletrólito. Espera aí, gente, de novo, tem alguém querendo entrar. Um minutinho. Muito bem. Então, a água, por mais que ela sofra ionização, por ser muito baixa, nós não consideramos a água como um eletrólito. Se nós pegarmos a água, submetermos ela àquele que nós vimos em aula passada, né, de colocar aí os eletrodos ligados a uma lâmpada, a gente vai perceber que a lâmpada não vai acender. Por quê?
muito baixa a ionização. Então, a equação que a gente vai utilizar aqui é essa daqui, tá? H2O mais OH menos. Se nós tivermos Kc, esta equação de ionização, como ficaria? Fala para mim. Concentração. Concentração de H+, Vezes concentração de OH menos. perfeito, dividido Por pela concentração de H2O. Isso, muito bem. Então, concentração do produto sobre reagente. Né? Elevado ao seu coeficiente. Olha só, como a concentração da água não muda, né, a gente passa a água para cá. Então, ela está dividindo, ela vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim. Kc vezes a concentração de H2O é igual a concentração mais vezes a concentração de OH-. Este produto aqui, ó, a multiplicação do Kc pela concentração da água, vai nos fornecer uma nova constante, que a gente vai chamar de Kw. Okay? W por quê? Como é que se fala água em inglês? Water. Exatamente. Então, por isso, nós chamamos de Kw, ok? Então, é a constante de ionização da água, ok? Então, Kw vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, ok? Então, essa agora é a nossa constante, Kw. E essa é a expressão que a gente vai utilizar daqui para frente, ok? Tudo Sim. muito bem. Olha só, gente. Experimentalmente, né, percebeu-se o seguinte, que na temperatura de 25 graus Celsius, percebeu-se o seguinte, que a água consegue se ionizar apenas em 1,10 elevado a menos 7 mol. Ok? Então, apenas essa quantidade consegue se ionizar. Então, eu pergunto para vocês, né? Se a concentração é de 1 vezes 10 elevado a menos 7, quanto de H+ e quanto de OH- a gente vai formar se nós temos 1 para 1 aqui na nossa equação? Um vezes 10 elevado a menos 7? Exato. Então, nós teremos, se apenas 1 vezes 10 elevado a menos 7 sofre ionização, então a gente vai ter 1 vezes 10 elevado a menos 7 de H+, e 1 vezes 10 elevado a menos 7 de OH-, tá? Isso foi determinado experimentalmente, ok? Então, quando a gente joga esses valores de concentração de H+ e OH- em Kw, olha só o que a gente tem. Então, Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 7. Qual é o valor de Kw? 2 vezes 10 menos... Isso. 2 não, é 1. 1 vezes 10 elevado a menos 14. Gente, isso aqui vocês precisam gravar, tá bom? Kw na temperatura padrão de 25 graus Celsius sempre vai ter valor de 1 vezes 10 a menos 14. Ok? Quando o enunciado da questão não falar temperatura nenhuma, você considera a temperatura padrão, 25 graus Celsius, tá? Então, Kw a 25 graus Celsius é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Isso você não pode esquecer. No entanto, Kw, assim como as outras constantes, depende da temperatura. Se a temperatura varia, o valor da constante também varia, tá? Então, aqui, ó, como a gente pode ver nessa tabelinha, olha só. Se a temperatura for 10 graus, olha o valor da constante, 0,29 vezes 10 elevado a menos 14. Se aumentar 5 graus, ó, muda a constante, tá? Então, não pode esquecer disso também.
KW vai depender da variação da temperatura, ok? Porém, a informação mais importante é essa, porque essa informação é sempre utilizada em Enem, em vestibulares, ok? Quando for diferente, o enunciado vai informar para você. Se ele não informar nada, nenhuma temperatura, você considera temperatura padrão. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Muito bem. Olha só. Então, já conhecendo, né? Já conhecendo, então, a primeira fórmula, né? Que é a fórmula de KW. E já sabendo qual é o valor de KW, vamos então aqui ao nosso primeiro exemplo, tá? Qual é a concentração de íons H+, a 25 graus Celsius, numa solução aquosa de hidróxido de sódio, concentração de 0,1 mol por litro? Olha só, pergunta, isso aqui é um ácido ou é uma base? É uma base. É uma base, certo? Ó, a característica aqui, hidroxila. Então, ele te deu a concentração, né, dessa base. Olha só, a base é o NaOH, que é uma base forte. Ou seja, 100% dissociado. Mais OH-. Se nós temos a concentração da base em 0,1 por litro, quanto é que a gente vai ter de Na e quanto a gente vai ter de OH-? Que é 1 para 1. 0,1 também. Isso, 0,1 de Na e 0,1 de OH-, certo? Ok, então a gente tem a concentração de íons OH-. Ó, concentração de íons OH-, nós já temos na questão. O exercício está perguntando a concentração de íons H+. Como é que a gente faz para descobrir? Nós vamos jogar na fórmula do KW. Então, KW é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. O exercício informou que a temperatura é 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, qual é o valor de KW? 1 vezes 10 a menos 14. A menos 14, perfeito. A concentração de H+, é o que a gente quer saber, e a concentração de OH- a gente acabou de descobrir, 0,1. Como é que fica 0,1 em notação científica? Fala para mim. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Perfeito. Como é que a matemática nos manda resolver essa questão? Dividir. Passa para o outro lado, dividindo. Isso. Então, a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 1 dividido por 1, vou conservar a base, que eu vou fazer com os expoentes, eu vou Subtrair. certo? Então, menos 14, menos 1. Menos com menos dá? Mais. Então, eu devia R$14, fui lá e paguei R$1. Eu estou devendo quanto? 13. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 13 seria a concentração de íons H+ na nossa solução. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Não. Mais um, hein? Numa solução aquosa de ácido clorídrico a 25 graus Celsius, verificou-se que a concentração de íons H+ era igual a 13 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Calcule a concentração de íons OH-. Então, agora a gente tem a concentração de H+, e ele quer saber a concentração de OH-. Então, o que a gente vai fazer? Joga no KW. W é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Ele informou que a temperatura, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, qual vai ser o valor do nosso KW?
1 vezes 10 menos 14. 1 vezes 10 elevado a menos 14. E, muito bem. Qual o valor do H+ que ele deu, da concentração? Ó, 13 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a concentração de OH-. O que matemática manda a gente fazer agora? Passar dividindo para o outro lado. Muito bem. Então, a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por 13 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? Quanto dá? 1 dividido por 13. 0,0 aproximadamente 8. Não entendi, Gabi. 0,08 aproximadamente, porque é diferente. Aproximadamente, então deu o quê? 7, o quê? 6. 6. Aí sobe. 26, tá? Eu vou deixar assim, tá bom? Ok, vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, menos 14 menos 5. Menos com menos vai dar mais. Eu devia R$14, paguei 5. Estou devendo quanto agora? 9. 9. Então, 0,076 vezes 10 elevado a menos 9. Agora, o que a gente precisa fazer? A vírgula precisa parar entre o 7 e o 6, certo? Certo. Eu vou andar para a esquerda para que isso aconteça ou vou andar para a direita? Para a direita. Muito bem, olha só. Quando a gente anda para a esquerda, o que acontece com o expoente? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Não. É. Quando a gente anda para a direita, o expoente diminui, ok? Então, no nosso caso, a gente vai andar para a direita. Quantas casas? 2. 2. 2. 2. Então, nós vamos diminuir em 2 unidades o expoente. Então, menos 9, menos 2 unidades, quanto é que dá? Menos 11. 15. Então, 7,6 vezes 10 elevado a menos 11. Pronto. Difícil, gente. Não, Pro. Não. Não, né? Ok? Então, olha só. Seguinte. Aqui a gente já pode começar a estabelecer alguns conceitos, né? De acidez e basicidade. Quando é que uma solução vai ser ácida? Uma solução vai ser ácida toda vez que a concentração de íons H+ for menor ou for menor que a básica. Será neutra quando a concentração de íons H+ for igual à concentração de íons OH-. Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Muito bem. Então, olha só. Agora, falando em pH. O que acontece, né, gente? Olha, percebam, a gente está trabalhando com números muito pequenos, né? 7,6 vezes 10 elevado a menos 11. São números muito pequenos, extremamente pequenos. Então, para facilitar a vida, né, lá por volta de 1900, um bioquímico chamado Soren, ele sugeriu uma forma mais conveniente, mais adequada, né, para se tratar essa concentração, okay? Que é justamente aplicar as funções de logaritmo. Tá? Então, olha só, transformou esses números que são tão pequenos para uma escala mais palpável, ok? E aí nasce a escala de pH, né? Então, como é que a gente calcula o pH e o pOH, né? Vai ser menos log da concentração de H+ para o pH e menos log da concentração de OH- para o pOH, ok? E aí nós temos uma escala mais
melhor para nós trabalharmos, né? Nós temos aqui, nós temos uma escala de pH. pH significa potencial hidrogeniônico, ok? E POH significa potencial hidroxiliônico. No entanto, por convenção, na química escolheu-se o pH, tá? Escolheu-se que a escala seria baseada no potencial do hidrogênio, tá? Então, a nossa escala vai de 0 a 14, tá? Sendo que o pH 7, nós estamos falando de uma solução neutra. Se o pH for menor que 7, estamos falando de uma substância ácida. Se o pH for maior que 7, estamos falando de uma substância básica. Okay? Então, olha só, gente, seguinte. Nós vamos precisar, para calcularmos as pH, né, a partir de agora, nós vamos precisar das propriedades logarítmicas. Vocês já aprenderam no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, a gente só vai relembrar aqui algumas. Então, olha só, você não pode esquecer que o log de 1 é igual a 0, tá? O log de 10 igual a 1, tá? Log IA vezes B, lembrando, tá? Nós estamos trabalhando com a base 10, sempre base 10. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Se nós temos multiplicação, vai virar adição. Então, vai ficar log de A mais o log de B. Okay? Se for dividir log de A dividido por B, no lugar de adição, vai ser subtração. Então, vai ficar log de A menos o log de B. E se nós tivermos um expoente aqui, esse expoente tomba, okay, na frente do logaritmo. Então, log, então vai ficar assim, B vezes o log de A. Tá? Então, essas são as propriedades que a gente vai aplicar a partir de agora para resolvermos os exercícios de logaritmo. Okay? Então, olha, a gente vai começar aqui aplicando na fórmula do KW. Okay? Seguinte, a gente já viu aqui em cima que concentração de H+ equivale a menos log da concentração, certo? Que concentração de OH-, né, o POH é igual a concentração de OH-. Então, a gente dentro da aqui, ok? HW, na temperatura de 25 graus Celsius, a gente já viu que é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, aqui vai ficar menos log de H+, né, da concentração de H+, tá? Aplicando o logaritmo, ok? E aqui vai ficar mais, né, menos o log da concentração de OH-. Tá? Então, olha só. Aqui, aplicando o log, o que a gente tem? Se a gente aplicar o log a 1 vezes 10 elevado a menos 14, a gente vai aplicar as propriedades, tá? Aqui. Então, vai ficar log de 1 mais, porque aqui é multiplicação, ok? Mais o log de 10 elevado a menos 14. Qual que é o log de 1? Que a gente acabou de fazer a revisão aqui em cima? 0. 0. Então, log de 1 é igual a 0. Então, 0 mais. Isso aqui é um expoente, então ele vai tombar aqui na frente. Então, vai ficar menos 14 vezes o log de 10. Qual é o log de 10? 1. 1. Então, fica 0 mais com menos vai dar. Só que aqui é menos, né? Nós estamos falando de... Nós estamos aplicando o... Fica menos log de cada. Então, nós teremos aqui, ó, menos 14. Menos 14 vezes 1, então vai dar menos 14, menos com menos vai dar mais. Então, nós chegamos à conclusão aqui, eu vou apagar essa bagunça, tá? A gente chega à conclusão quando a gente
aplica o logaritmo aqui a 1 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 14, a gente chega à conclusão que equivale a 14, tá? Menos log da concentração de H+, a gente já viu que é igual a pH, ok? E menos log da concentração de OH-, a gente já viu que é igual a POH. Então, a gente chega nessa fórmula. 14 é igual a pH mais POH. Daqui saiu a escala, ok? Por isso que a nossa escala, a 25 graus Celsius, ela vai de 0 a 14, ok? Então, toda vez que a gente soma o pH mais o POH, tem que ser igual a 14. Tudo bem, gente? Sim, Tudo bem? Essa é outra fórmula que vocês não podem esquecer, tá? pH mais POH é igual a 14. Então, olha só. Então, quando nós temos solução ácida, a concentração de H+ é maior que a solução de OH-. E o pH? pH é menor que 7. Okay? Quando nós temos uma solução básica, a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. E o pH é maior que 7. Quando temos uma solução neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. O pH é igual a 7. Olha só. Vamos agora aplicar tudo isso que nós acabamos de ver. Tá? Seguinte. Na solução A, nós temos a concentração de H+, que é 1 vezes 10 menos, nós encontrar a concentração de OH-, o pH, o POH e dizer qual é o caráter da solução, certo? Agora é o pulo do para nós calcularmos o pH, o que a gente vai fazer? pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? Preste atenção. Olha só. Então, fica menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 5. Como é que a gente procede aqui? Ó? Se aqui nós temos multiplicação, como é que vai ficar o nosso cálculo? pH é igual a menos log de 1 mais log de 10 elevado a menos 5. Esse 5 tomba, ok? Então, vai ficar pH igual menos. Log de 1, qual que é o log de 1? 0. Mais, só, menos 5 vezes o log de 10. Qual que é o log de 10? 1. Então, fica pH igual a menos 5. Então, aqui vai ficar, ó, menos 5 vezes 1, menos 7, menos com menos vai dar mais. Então, pH é igual a 5. Detalhe, olha só, presta atenção. Toda vez que você tiver a concentração de H+, e a concentração desse H+ for igual a 1, tem que ser 1, tá, gente? 1 vezes 10 elevado a menos x, e esse x tem que ser um número inteiro, ok? Toda vez que for neste formato, o valor do seu pH vai ser o quê? Só que, por exemplo, ó, eu tenho a concentração de H+ igual a 1 vezes 10 elevado a... Qual é o pH dessa solução? Eu preciso fazer o logaritmo? Não, ó, você acabou de perceber, a gente fez esse logaritmo, o que acontece? Toda vez que for 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, o seu pH vai ser igual àquela coisa, o seu expoente só positivo. Tudo bem? Ó, a gente acabou de fazer isso. Então, ó, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a menos 10, qual vai ser o valor do nosso pH? 10. Ok? Então, é o seu expoente positivo. Isso não vale se aqui não for 1. Ok? Então, se aqui fosse 2 vezes 10 elevado a menos 10, esquece. Não se aplica, ok? Tem que ser 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. E esse x aqui é um número inteiro. Se também
Se não for um número inteiro, aí tem outra forma para a gente calcular e a gente vai falar sobre ela amanhã. Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Sim? Então fala para mim, se eu tivesse concentração de íons H+ igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7, qual seria o pH? 7. 7. 1 vezes 10 elevado a menos 3, qual seria o pH? 3. 3. Tudo bem, crianças? Sim, Pro. Beleza, olha só. Outra coisa. Assim como para calcular o pH a gente faz menos log da concentração de H+, se nós quisermos calcular a concentração de H+, é só a gente fazer o antilog. Então, a fórmula é 10 elevado a menos pH. Tá? E detalhe, esse pH, vou trabalhar, hoje a gente vai trabalhar com o número inteiro, tá? E depois, amanhã, a gente vai trabalhar com números quebrados, tá bom? Então, olha só, então 10 elevado a menos pH. Se nós quisermos calcular a concentração de OH-, nós vamos utilizar também o antilog. Então, fica 10 elevado a menos POH. Tudo bem? Então, essas aqui, ó, mais duas fórmulas para vocês decorarem. Ok? Tá? Então, olha só. Vamos lá. Então, o exercício está pedindo para nós completarmos aqui as informações. Então, a gente já tem o valor do pH. Então, se é 1 vezes 10 elevado a menos 5, qual é o valor do pH aqui? 5. Certo? Agora, a gente quer descobrir o valor do pOH. Eu vou ensinar o caminho mais fácil e depois vou ensinar o mais difícil. Você escolhe qual deles você quer seguir, tá bom? Olha só, a gente acabou de ver que toda vez que a gente soma pH com pOH, a soma tem que ser igual a 14, não é isso? Então, se você já descobriu o valor de pH, então 5 mais pOH é igual a 14. pOH 5. Muito bem. pOH igual a 9. Perfeito. Agora, concentração de íons OH-. Para achar a concentração de íons OH-, você tem duas alternativas. Uma é essa aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que é mais fácil, né? Uma é essa daqui. A outra alternativa é por KW, porque na fórmula do KW a gente também tem a concentração de íon OH-, certo? KW você já sabe o valor, a concentração de H+ do exercício te deu, então você poderia utilizar KW ou simplesmente utilizar essa fórmula aqui, ó. Vocês preferem? É mais fácil. Essa. É mais fácil. Ok, mas estejam cientes que vocês podem utilizar a mais difícil também, tá bom? Então, olha, utilizando a mais fácil, concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. Se é 10 elevado a menos pOH, qual é a concentração? 1 vezes 10 elevado a menos quanto? 9. Menos 9. Aí eu pergunto para vocês, qual é o caráter dessa solução? É ácido, básico ou neutro? Igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Eu posso aplicar aquele macetinho? Não. Será que o meu pH é igual a 3? Não, né? Porque aqui a gente tem 2. Isso. Agora a gente é obrigado a fazer o logaritmo. pH é igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Aqui é multiplicação, então vai virar adição.
de log. Então, fica pH igual a menos log de 2. Gente, não se preocupe, tá? Com questão de logaritmo, o exercício sempre vai informar para vocês o logaritmo que você precisar, tá? O log de 2 é igual a 0,3, eu vou colocar aqui, tá? Mais, ó, log de 10 elevado a menos 3. E são expoentes, então ele vai tombar aqui. Então, vai ficar pH é igual a menos 0,3 mais menos 3 vezes o log de 10. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, pH é igual a menos 0,3 menos 3. Quanto é 0,3 menos 3? 2,7? Positivo ou negativo, Lari? Negativo. Aplicar para descobrir o valor do pH. A gente acabou de descobrir que é 2,7. Agora eu quero saber pOH. Para eu descobrir pOH, o que eu vou fazer? Vou tirar de 14. Eu lembro daquela fórmula que pH mais pOH é igual a 14. Então, pOH é igual a 14 menos 2,7. Qual é o valor do pOH? 11,3. 11,3. Perfeito. Ok. Concentração de íons OH-. Olha só. Eu não vou utilizar agora essa fórmula com vocês. A gente vai voltar nessa fórmula com o número quebrado amanhã, tá? E aí eu vou ensinar um outro macete para vocês conseguirem resolver a questão. Porque você colocar 10 a menos, no caso aqui, 11,3, não está correto, tá? Você não chegou no final da questão. Então, amanhã a gente vai trabalhar esse conceito. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar KW, tá? Então, KW é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, eu já sei que KW equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 14. A concentração de H+, a gente tem 2 vezes 10 elevado a menos 3. E a gente quer descobrir a concentração de OH-. Então, o que acontece? Esse passa para lá, dividindo. Então, fala para mim, quanto é 1 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3? Ó, quanto é 1 dividido por 2? Meio. 0,5. Então, 0,5. Vamos conservar a base, que é 10. E como aqui é uma divisão, o que a gente faz? A gente subtrai os expoentes, não é isso? Então, conservo a base e vou subtrair. Então, menos 14 menos 3. Menos com menos dá? Mais. Então, eu devia R$14, fui lá e paguei 3. Estou devendo quanto agora? Menos 11. Menos 11. 11. Tá certo onde a minha vírgula está paradinha? Não. Não. Eu preciso andar para a esquerda ou para a direita? Direita. Eu ando para a direita, meu expoente aumenta ou diminui? Diminui. Quantas casas eu preciso andar para a direita? Uma. Uma. Então, vai diminuir em uma unidade o meu expoente. Então, fica 5 vezes 10 elevado a quanto? 12. Menos 12. Certo, gente? 5 vezes 10 elevado a menos 12 é o valor do nosso
da concentração do nosso OH-. Solução C. Na solução C, nós temos pH igual a 9. Se pH é igual a 9, qual é o valor do pOH? É só tirar de 14, certo? Quanto é 14 menos 9? 5. Então, o pOH é igual a 5. Agora, para achar a concentração de H+. Opa, agora aqui como ó, número inteiro, né? Eu posso simplesmente jogar naquela formulinha que eu falei para vocês. 10 elevado a menos pH. Então, como é que fica a concentração de H+? 1 vezes 10 elevado a Menos 9. 9. menos 15. E de OH-? 1 vezes 10 elevado a Menos 5. Menos 5. menos 5. Perfeito. Ai, eu esqueci de perguntar o caráter, né? Esqueci de perguntar o caráter da anterior e dessa. Qual que é o caráter da solução B, gente? pH igual a 2,7. Ácido, básico ou neutro? Ácido. Ácido, perfeito. E da solução C? Qual que é o caráter? pH igual a 9. Básica. pH mais 7 é básico, perfeito. E agora aqui, ó. pOH igual a 13. Qual é o valor do pH? É só tirar de 14. É o valor? 1. 1. Muito bem. Qual que é a concentração de H+? É só jogar na formulinha, né? Ó. 10 elevado a menos 1. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Perfeito. E a concentração de OH menos? 10 elevado a menos 13. Menos 13. Perfeito. E qual vai ser o caráter dessa solução? Ácido ou básico? ácido. 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 Mas aqui, ó, pOH deu 13. Mas o pH é menor. Opa, nossa escala não é de pOH, nossa escala é de pH, certo? Ok? pH menor que 7, então caráter ácido. Muito bem, crianças. Perfeito. Olha só. Qual o pH de uma solução cuja concentração de íons H+ é igual a 10 a menos 7? Olha só, 10 a menos 7 é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a menos 7, olha só. Qual é o pH dessa solução? Precisa fazer conta? Não. Não, ó. 1, e aqui o expoente é um número inteiro. Então, qual é o valor do pH? 7. 7. Essa solução é uma solução ácida básica ou neutra? Neutro. Neutra, perfeito. Olha só. Número 2. Qual o pH e o pOH de uma solução cuja concentração de íons H+ é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5? E aí o exercício fornece o dado que log de 2 é igual a 0,3. Vou dar 1 minuto para vocês. Um minutinho. Vamos lá? Pode, pronto. Olha só. Menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui é multiplicação, então vai virar adição. Então, menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 5. Ó, isso é um expoente, então ele vai tombar.
Então, fica menos log de 2 mais menos 5 vezes o log de 10. Log de 10 a gente já viu que é igual a 1, ok? O exercício já forneceu o log de 2, diz que é 0,3, mais menos 5 vezes 1, menos 5, mais com menos dá menos. Então, pH é igual a menos, quanto é 0,3 menos 5? 4,7. Menos 4,7. Positivo ou negativo? Isso, menos 4,7. Aí, ó, o menos da fórmula com esse daqui, menos com menos vai dar mais. Então, nosso pH é igual a 4,7. Se eu quiser descobrir o pH, é só tirar de 14. Então, 14 menos 4,7, qual é o valor do pOH? 9,3. 0, opa, quanto? 9, Pro. 9,3. 9,3. Pronto. Certo? Tudo bem? Sim. Ok? Eu tenho aqui mais alguns exercícios, eu vou enviar isso aqui para vocês agora, e é para vocês fazerem as atividades da apostila na página 41, página 41 e 42, tá? 41 e 42. Eu vou enviar isso daqui para vocês agora, para vocês fazerem também o restante desses exercíciozinhos, e a gente vai corrigir amanhã, e amanhã eu vou ensinar mais um macetezinho, tá? Para vocês resolverem questões quando o expoente não é inteiro. Bom? Tudo bem, criança? Tem alguma dúvida sobre o que nós falamos? Não. Ô, Pro, Não? Fala, minha querida. você vai postar hoje esse vídeo no YouTube? E olha, já vou colocar aqui já, a hora que eu sair da reunião, já vou ficar de olho para quando aparecer, eu já conseguir baixar. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, olha, difícil, viu? Só que eu procurei. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Sim. Sim, Pro. Procurei, gente, procurei. Eu passei dias procurando aquilo, eu só achei um, sabe? Mas eu vou ficar de olho já agora. Não vou nem fechar aqui o calendário, a hora que abrir, já vou baixar, tá? Porque Deixa passar, porque depois eu não acho. tá bom. Se depois você colocar lá, eu vou fazer as coisas no caderno, a explicação. Sim, senhora. Tá bom? Obrigada. Sim, Obrigada senhora. pela aula. Ó, meus amores, fiquem com Deus, tá bom? Uma boa semana para vocês. E a gente se vê então amanhã, tá? Então eu vou mandar para vocês aqui as imagens aqui que a gente trabalhou na aula. Vocês terminem os exercícios e amanhã a gente encerra o assunto, tá bom? Ok, Pro. Tá? Então, Tá bom. fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me manda mensagem pelo WhatsApp que a gente vai tirando. Ok, Pro. Bom? Tá bom. Então, Beijo. beijos. Amanhã. Fiquem com Deus. Yeah. Tá?